programa Em Cartaz. Olá! Mais uma quinta-feira chega com 3 estreias nos cinemas para comentar aqui no Em Cartaz. Mas eu só vou falar sobre tudo isso depois que você se inscrever aqui no canal. Não, brincadeira, eu vou falar de qualquer jeito, mas se você se inscrever eu vou ficar feliz. Aproveite sempre que puder, veja, dê like, compartilhe e comente nossos vídeos, beleza? Bom, então vamos aos nossos lançamentos da semana. Começando com uma mistura de ficção com terror. Alien Romulus é o novo capítulo da franquia iniciada há 45 anos atrás. Desta vez, um grupo de jovens colonizadores está explorando uma estação espacial abandonada. Lá, nas profundezas, eles vão encontrar algo que preferiam não ter encontrado. A série Alien nos traz memórias, ou, para quem ainda não tinha nascido, informações de um antigo universo, de uma Hollywood de mais de 40 anos atrás, que parece quase ingênua em comparação com a de hoje em dia, embora fosse claro para muita gente que era uma capital do cinema já então movida a dinheiro. Tudo começou com Dan O'Bannon, co-roteirista da comédia de ficção científica Dark Star, e que havia participado da produção do primeiro Star Wars. Mais tarde, nos anos 80 e 90, ele escreveria e dirigiria vários filmes de ficção científica e terror. Mas lá nos anos 70, depois de trabalhar em Star Wars, ele teve a ideia para um filme de ação misturado com ficção científica. Junto do amigo Ronald Shusett, ele escreveu o roteiro de Alien, o Oitavo Passageiro. O filme foi escrito como uma produção de baixo orçamento a ser produzido pela Fox. Só que o sucesso de Star Wars, ali mesmo na Fox, fez com que o estúdio resolvesse apostar mais alto no novo filme. Com efeitos especiais caprichados, o primeiro Alien foi um sucesso de bilheteria, o 6º filme que mais arrecadou naquele 1979. Mas, para além do dinheiro, foi um marco do cinema de ficção científica e do de terror ao mesmo tempo. Com uma atmosfera claustrofóbica e paranoica, ele se tornou uma referência. A direção precisa de Ridley Scott, comandando um elenco excelente, entregou a combinação perfeita de entretenimento popular com sofisticação. De quebra, não que precisasse, mas ainda deu para a história do cinema um de seus momentos mais icônicos. A estrela Sigourney Weaver encarando o monstrão vestindo trajes mínimos. E é depois disso que eu digo que eram tempos inocentes em Hollywood. É que apesar de todo o sucesso artístico e comercial, durante anos a Fox não demonstrou qualquer intenção de voltar para aquele universo, produzir uma continuação, extrair mais dinheiro do público. Ela só começou a mexer os pauzinhos para isso 4 anos depois, e ainda assim sem demonstrar lá muita pressa. A coisa só começou a andar para valer quando James Cameron, muito antes dos sucessos colossais de Titanic e Avatar, mas já com o sucesso considerável de O Exterminador do Futuro no currículo, demonstrou interesse em dirigir. Aliens, o Resgate, finalmente saiu em 1986, 7 anos depois do original. Era um filme bem diferente, mais centrado na ação, ao estilo James Cameron. Mas o sucesso não só se repetiu, como foi ainda maior em termos absolutos, ainda que no ranking anual tenha caído uma posição para ser a 7ª maior bilheteria do ano. Assim, seria de se esperar que não demorasse tanto para que saísse uma nova continuação. E não demorou mesmo, mas foi quase isso. Foram 6 anos até Alien 3, que é de 1992. E essa se tornava provavelmente a primeira trilogia a ter cada um de seus filmes lançado em uma década diferente, anos 70, 80 e 90. E mais, 3 filmes com 3 diretores diferentes. O terceiro ficou nas mãos de David Fincher, que havia dirigido um monte de videoclipes pra gente como Madonna, Sting e Iggy Pop, mas que nunca havia comandado um longa-metragem. O tempo se encarregaria de dar a David Fincher a chance de mostrar seu imenso valor em filmes não menos que espetaculares, como Seven, Os 7 Crimes Capitais, Clube da Luta, Zodíaco e Garota Exemplar. Mas Alien 3, que é um filme que eu gosto, fez com que ele fosse massacrado. Em grande parte por algo que nem era culpa dele, a morte da protagonista Ripley, que também, a rigor, nem era culpa dos roteiristas. É que a Sigourney Weaver nem queria ter feito esse filme, mas os produtores a convenceram com 5 milhões de argumentos, cada um deles na forma de uma nota de $1.
Mas ela aceitou com a condição de que fosse o último mesmo. Só que aí sabe como é, né? Se já é difícil dizer não para 5 milhões de dólares balançando na sua frente, recusar 11 milhões é coisa quase para maluco, né? E como a Sigourney Weaver não é maluca, ela topou voltar para Alien: A Ressurreição em 1997. E aí você pode ingenuamente me perguntar, mas como assim ela voltou se o personagem dela tinha morrido no filme anterior? Ora, nunca subestime a criatividade dos roteiristas, principalmente os de ficção científica. É fácil, ela foi clonada. Pronto, resolvido. Só faltou combinar com o público e com a crítica, né? Ninguém se entusiasmou e o quarto filme da franquia, assinado pelo quarto diretor diferente, no caso o francês Jean-Pierre Jeunet, conseguiu ir ainda pior do que o anterior, que já tinha sido um decepcionante 28º lugar entre as maiores bilheterias de 1992, e acabou em um fraquíssimo 45º lugar entre os maiores faturamentos de 97. O pior desempenho de um filme da saga, até mesmo em números absolutos. Com resultados tão lamentáveis, parecia que Alien iria para a série B de Hollywood. Impressão que ficou ainda mais forte com as duas produções seguintes, os crossovers de gosto duvidoso Alien vs Predador 1 e 2, lançados na primeira década deste século. Mas você sabe que os grandes estúdios não abandonam assim propriedades intelectuais que já se mostraram lucrativas no passado, né? Não, a regra é lutar até o fim. E assim, em 2012, Prometheus tentou uma nova abordagem, uma frequência, mostrar a origem dos aliens assassinos, inclusive, e muito importante, trazendo de volta o diretor original Ridley Scott, marcando a primeira repetição de um diretor em todos os 7 filmes, contando também aí os encontros com o Predador. Prometheus tem um início arrasador, mas aos poucos vai se perdendo em sua própria ambição e acaba se revelando um filme apenas mediano. Ainda assim, o 17º lugar entre as maiores bilheterias do ano acendeu facilmente o sinal verde para uma nova produção, a ser lançada em 2017 sob o título Alien Covenant. Mas esse falhou em levar as pessoas ao cinema. O distante 40º lugar no ranking anual de bilheteria poderia fazer a saga voltar para o limbo mais uma vez. Mas, retomando aquele intervalo de 7 anos lá entre o primeiro e o segundo filme, eis que temos agora esse Alien Romulus, que retorna à fase clássica da franquia. Mais especificamente, ele se passa entre o 8º Passageiro e o Resgate. Mas não é só uma questão de quando o filme se passa. O diretor, o uruguaio Fede Álvarez, da versão de 2013, de A Morte do Demônio e de O Homem nas Trevas, fez questão de retomar estilos e elementos daqueles filmes, no que ele definiu como uma volta ao básico, a abordagem mais de terror do primeiro filme, combinada com a ação do segundo. Mais do que isso, ele também recorreu a técnicas de filmagem da época e até à equipe de efeitos especiais da produção de 1986 para trabalhar nas criaturas cabeçudas, com muito uso de sets físicos, efeitos práticos e miniaturas, sem abrir mão, claro, da tela verde, não se apoiando tanto nos efeitos digitais. Mesmo assim, ele rejeitou a ideia de que se trata de um filme retrô. Ele garantiu que, pelo contrário, é bastante moderno. Chegou a hora de conferir como ele conseguiu fazer isso. Um filme que combina elementos antigos e clássicos com outros mais atuais e que traz uma jovem estrela em ascensão, Cailee Spaeny, de Guerra Civil e Priscila. Alien Romulus está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 59 minutos. A segunda estreia da semana nos cinemas é uma comédia romântica brasileira. Em Princesa Adormecida, a adolescente Ana Rosa, criada por 3 tios superprotetores, nem desconfia que é uma princesa. Ela se apaixona por um garoto misterioso, sem saber que ele é parte de um plano de vingança por algo da época dos seus pais. Princesa Adormecida é baseado em um livro da autora Paula Pimenta, a mesma de um outro livro e filme que remete aos contos de fadas, Cinderela Pop. Essas subversões de histórias clássicas da literatura e do imaginário popular são um ótimo meio de criar entretenimento e, claro, faturar uma grana. Começa que essas histórias estão no nosso inconsciente coletivo, são quase como uma mitologia moderna. E aí, como são coisas muito antigas, de séculos atrás,
Os direitos autorais, nos casos onde eles um dia existiram, já expiraram faz tempo. Então, os criadores de conteúdo moderno podem brincar com isso à vontade. A Disney, lá nos primórdios, se beneficiou muito disso, com suas versões de Branca de Neve e os Sete Anões e da própria Cinderela, para citar só dois. Trabalhando nesse cenário, a Paula Pimenta se tornou uma autora best-seller e chegou a ser considerada uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, o que não é pouca coisa. E é importante que fique claro que não é que ela apenas reescreve o trabalho de outra pessoa. É só que ela usa o talento dela para pegar elementos de histórias que já existem e que comprovadamente funcionam com o público, e a partir dali ela cria uma coisa completamente nova, com uma identidade própria. E claro que quando estamos falando de princesas, nós sabemos que os estúdios miram prioritariamente o público feminino. E ao trabalhar com protagonistas adolescentes, claro também que é essa a fatia que eles mais esperam que vá aos cinemas e que depois veja o filme no streaming. Princesa Adormecida está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa há 10 anos e é curtinho, viu? Só 1h e 20 minutos. E a estreia que completa o nosso pacote de novidades da semana nos cinemas é justamente uma animação. Os Inseparáveis é uma produção europeia que conta a história de um boneco de marionete e de um ursinho de pelúcia abandonado que iniciam uma amizade que vai levá-los a uma grande aventura por Nova York. O trailer destaca que Os Inseparáveis é dos mesmos criadores de Toy Story. É uma meia-verdade e uma informação duplamente incompleta. Primeiro que os criadores de Toy Story pra valer são John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter e Joe Ranft. O Joel Cohen e o Alex Sokolow, os caras que aparecem nos créditos dos dois filmes, são coautores dos roteiros. Em Toy Story, pelo qual eles foram indicados ao Oscar de melhor roteiro, inclusive eles escrevem junto com o Joss Whedon e com o Andrew Stanton. Já em Os Inseparáveis, e aí vem a outra informação incompleta, eles dividem a pena com Bob Barley. Esse, muito menos, é um dos criadores de Toy Story, mas ele escreveu o roteiro dos longas-metragens da Patrulha Canina. Então temos aqui uma espécie de união de roteiristas de desenhos animados de diferentes gerações, Toy Story e Patrulha Canina. Os Inseparáveis está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa livre e duração de 1h e 29 minutos. Tchau! Programa em cartaz.